próximo painel, empreendedorismo. Esse é um dos painéis mais aguardados do nosso evento. E para compor o palco, eu convido a Kylie Majkowski, Amanda Antico, Thales Gomes, Lohana Scarpione e o Rodrigo Telechea. Por favor, podem subir ao palco. Os nossos próximos painelistas. Legal. Lembrando que, eu até devia ter avisado isso antes, desculpa, eu não avisei, vai ter uma parte aqui do painel que é em inglês, então quem se sentir mais confortável pode retirar os fones da tradução simultânea ali fora, é barbadinha, pega ali, volta, vai dar tempo de ouvir tudo. Tempo de duração do painel, 1h20, as orientações, as regras são as mesmas dos painéis anteriores, e eu, de imediato, passo a palavra ao Rodrigo, que vai ser o mediador do debate. Boa sorte, bom painel a todos. Senhoras e senhores, bom dia. O tema do painel, como bem mencionou o Túlio, é empreendedorismo. Eu farei uma leitura de um texto básico que consta na revista Pré-Fórum para contextualizar todos os presentes. O empreendedorismo é a mola propulsora da sociedade contemporânea em direção ao desenvolvimento e à prosperidade. Trata-se de um movimento atemporal e essencialmente disruptivo, que conecta gerações de indivíduos apaixonados pela possibilidade de transformar os padrões e paradigmas existentes por meio da ação individual, da inovação e da resiliência. O empreendedor, na qualidade de ator principal desse movimento, materializa sonhos em realizações, tendo como ferramentas de trabalho a criatividade, o apetite pelo risco, a ousadia e a determinação. O empreendedor é um sujeito naturalmente inquieto, que visualiza no fracasso de um projeto uma oportunidade de crescimento e aprimoramento da ideia inicialmente concebida. Na sua visão, errar é um estágio necessário para atingir a perfeição. O painel sobre empreendedorismo pretende debater a importância da liberdade na perspectiva do empreendedor e quais caminhos devemos seguir para nos tornarmos uma sociedade mais ativa, mais inquieta e constantemente preocupada em superar nossos paradigmas e inovar na construção de alternativas que permitam crescimento e aumentem a nossa qualidade de vida. Para iniciar o painel, convido a fazer uso da palavra nosso primeiro painelista, Thales Gomes. Thales montou seu primeiro negócio digital em 2001, aos 14 anos, onde comprava e vendia celulares utilizando uma plataforma de marketplace. Estudou marketing na ESPM, abandonando o curso no segundo ano para se dedicar completamente à sua segunda empresa, a eSpartan, uma agência de gamificação em mídia social. Thales trabalhou em gigantes do setor privado como Unilever, Kinoplex e Ortobon, antes de fundar a sua terceira empresa em 2010, a Tech Samurai, uma agência em nuvem focada em desenvolvimento colaborativo de softwares. Em 2011, Thales fundou a multipremiada EasyTaxi, durante uma competição de startups, Startup Weekend, sendo um dos primeiros do mundo a criar este modelo de negócio. Levou a EasyTaxi para 35 países, 420 cidades, em 4 continentes, tornando a empresa o maior aplicativo de táxi do mundo. Em 2015, Thales assumiu a posição do conselho da EasyTaxi e criou a Genius Founders, a primeira venture builder focada em marketplace de serviços mobile e internet das coisas do mundo. Com a palavra, o senhor Thales Gomes. Bom dia a todos. Tudo bem, gente? Vamos acordar, vamos falar de empreendedorismo agora. E eu não quero perder muito tempo ficar contando minha história, não. Na verdade, eu queria pautar esse bate-papo que a gente vai fazer. A gente tem 20 minutinhos só, o que é, de fato, empreender no Brasil comparado a empreender em outros países. Eu tenho uma certa propriedade para falar isso, porque eu consegui expandir esse táxi para 35 países e eu vi, de fato, o quão difícil é empreender no Brasil, tendo em vista o resto dos países que eu tive a oportunidade de conhecer no mundo. E aí a gente está falando de África, de Oriente Médio, tá? E alguns países estão, ó, way ahead do Brasil. Bom, geralmente as pessoas me perguntam, né? Thales, o que é empreender? O que é um empreendedor? O empreendedor nada mais é do que um cara que resolve problema, né? E empreender nada mais é do que resolver problema em troca de dinheiro,
né? Se você ganha dinheiro resolvendo um problema, você está empreendendo. Se você não ganha, você está construindo uma ONG, o que não tem nada de mal nisso também. É bom, só não dá para confundir as coisas. Tem muita gente que faz uma empresa, faz uma startup, falando assim, olha, eu vou monetizar com publicidade. E eu conheço 2 empresas que monetizam com publicidade hoje no mundo, Google e Facebook. Eu acho que ninguém quer concorrer com elas, né? Então, é por isso que, geralmente, eu falo, é muito importante ter um modelo de negócio definido quando vai começar o seu negócio. E eu comecei essa história com 14 anos, né? Lá na minha querida Carangola, 37 mil habitantes só, uma cidade super pequena. Eu queria começar a empreender porque eu precisava comprar uma bateria para fazer um show de rock no meu colégio, uma escola católica. Eu tinha uma banda de grunge, eu falei, eu não vou perder a oportunidade de tocar grunge na escola católica, né? Quem conhece grunge sabe que é um estilo musical que fala muita coisa feia. Eu falei, bom, não vou perder essa oportunidade de fazer isso na escola católica. E foi o que a gente me fez começar a empreender. E como é que era esse modelo de negócio, né? Basicamente, lá, de volta em 2001, as pessoas não conheciam tanto internet, e-commerce, e eu já era muito fuçador naquela época. Eu conheci o eBay, né, que era um mercado livre aqui no Brasil, e através do Mercado Livre eu vi a oportunidade de começar a comprar celulares usados no Mercado Livre e revender na cidade. Só que eu não tinha dinheiro para poder comprar o celular. Então a necessidade acabou me fazendo ter uma ideia que hoje a gente chama de marketplace, né? O que eu fazia? Eu tirava print screen das ofertas de celular usado, montava um livrinho com essas ofertas de celular usado, um caderno, e saía pela rua oferecendo para as pessoas. Até que um dia meu professor de biologia, inclusive, resolveu comprar um celular, e daí eu fui descobrir todos os entraves burocráticos que você precisa passar para poder receber um dinheiro, né? Ter conta em banco, ter que emitir nota fiscal. Óbvio que eu não fiz nada disso. Peguei a conta do meu avô, mas vocês imaginam o que era chegar lá na minha casa com 14 anos e falar com meu vovô, me dá a sua conta do banco? Ele vai falar, você vai fazer o quê com a minha conta do banco? Ah, não, é que eu vendi um celular para o meu professor. Aí meu avô falava assim, ué, mas você não tem celular? Como é que você vendeu o celular para o seu professor? Aí você imagina o que é explicar para o meu avô, que era dar print screen, que ele não sabia nem que era computador direito, quanto mais print screen, na oferta de celular, e o meu professor vai me pagar esse dinheiro, eu vou depositar esse dinheiro na conta do dono do celular, e o dono do celular vai mandar isso para o meu professor. Basicamente, meu avô respondeu, ô Thales, você está fazendo rolo no colégio, né? Eu falei, não, vô, estou querendo empreender. Mas, enfim, deu certo. Acabei mudando de Carangola com 16 anos, juntei uma certa grana, fui fazendo outras coisas, e nesse meio tempo tive a chance de fazer mais 2 empresas, mas aqui, de fato, impactou a minha vida e, consequentemente, impactou a vida de boa parte de vocês, foi a EasyTaxi, né? Quem aqui tem EasyTaxi instalado no telefone? Que delícia ver isso, gente. Excelente. Muito bom. Essas mãozinhas vão crescendo over the time, né? No começo lá ninguém levantava a mão, muito bom ver essas mãozinhas crescendo. E eu sempre tive a oportunidade de vir aqui em Porto Alegre. Porto Alegre sempre me recebe com muito carinho, e principalmente a EasyTaxi. Só um dado interessante, né? Hoje, por exemplo, as 2 maiores frotas de táxi do Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, ambas com algo em torno de 30 mil táxis, né? São Paulo, se eu não me engano, com 33, Rio, se eu não me engano, com 30 mil táxis. E Porto Alegre, mesmo assim, é a 2ª maior utilizadora do EasyTaxi no Brasil. Prova o quanto esse estado está à frente dos outros estados brasileiros na adoção de tecnologia, né? Isso é, de fato, impressionante para a gente. E como é que essa história começou, assim, rapidinho, né? Eu já tinha feito a Tech Samurai, que era a minha 3ª companhia, e essa empresa ela era pautada em basicamente uma agência de construção de software em nuvem, né, que é um nome bonitinho para eu, não tinha escritório, mas saía vendendo as coisas por aí. É mais ou menos o que eu fazia. E, de fato, deu certo. Estava ganhando um bom dinheiro naquela época, só que dinheiro nunca foi meu drive, e nem nunca vai ser. E quando eu vi a oportunidade de participar desse Startup Weekend, eu vi a oportunidade de fazer algo que, de fato, impactasse as pessoas. E, em 2011, eu não tinha ideia que era esse tal de startup, né? Eu só ouvia falar em startup. Eu falava, startup deve ser aqueles negócios que surgem nos Estados Unidos, né? Eu não entendia muito bem o que era esse negócio de startup. Até que um amigo me explicou o que era esse tal de startup e falou, vai vir aí para o Brasil um tal de Startup Weekend, vai ter um cara chamado Dave McClure, que esse cara ele é um guru do empreendedorismo lá no Vale do Silício. Falei, vamos lá ver o que é isso, né? E cheguei lá com a minha ideia de fazer um aplicativo para ônibus. O que era isso? Você está no ponto A, você quer ir para o ponto B, pelo seu GPS eu vou geolocalizar quais ônibus passariam ali no ponto A e iriam para o ponto B que você quer ir.
Consequentemente, eu te dou uma lista de ônibus, o ônibus tem GPS, então eu conseguiria acompanhar esses ônibus vindo até você, não precisava esperar o ônibus no ponto. Posteriormente, até fizeram isso e tal. Mas, na época, o Dave McClure virou para mim, quando ele foi dar mentoria lá na nossa mesa, falou, você é o cara do ônibus, né? Eu falei, sou. Falei, pô, ele lembrou de mim, né? Sou o cara do ônibus e tal. Ele falou, então, desiste dessa ideia aí, porque a Google já está fazendo. E foi embora. Tá bem, né? E o meu time, sei lá, umas 10 pessoas, assim, um olhou para o outro e falou, cara, e agora? O cara veio cá, que é o Dave McClure, referência, já achou que estava lembrando da gente, na verdade, o cara mandou desistir da ideia, a gente ia fazer o quê, né? As coisas foram se passando, várias ideias a gente fomos tentando implantar, mas não tinha nada viável. Acho que o output disso é que a gente chegou lá no final do dia, eu falei, galera, vamos embora para casa, amanhã a gente volta para cá e tenta ter alguma outra ideia que seja viável, né? E, fui ligar para a cooperativa de táxi, e todo mundo que já ligou para a cooperativa de táxi, imagino que a maioria de vocês sabe como é que é a história, né? 5 a 10 minutos o táxi está aí, né? Caiu uma chuva de meteoro lá fora, 5 a 10 minutos o táxi está aí. Mas nunca está. E comigo não foi diferente, né? Estava chovendo no Rio de Janeiro, sei lá, uns 40 minutos depois eu liguei, já irritado, foi um dia difícil, eu estava para a cooperativa de táxi, falei, cadê meu táxi? Vocês falaram 5 a 10 minutos, já passaram 40 minutos? A menina, aqui está chovendo, senhor. Eu falei, o táxi é de açúcar? Não vem? Eu falei, vou para a rua, ver se eu consigo táxi. E fui para a rua, para ver se eu conseguia o táxi. E não consegui o danado do táxi na rua. E parece que é no momento da dificuldade que a gente se vira, né? O ser humano ele é geneticamente programado para responder em momentos de dificuldade. E não foi diferente comigo. Nesse momento que eu precisava do táxi, eu falei, olha, rapaz, e se eu adaptasse aquele aplicativo de ônibus para poder fazer um aplicativo de táxi? E foi assim que nasceu o EasyTaxi. Eu fui para casa, obviamente eu não consegui dormir, acho que ninguém conseguiria dormir numa situação dessas, e foi onde nasceu o nome EasyTaxi, foi onde nasceu o sonho grande, de que eu falei, cara, essa é uma ideia que eu acho que não tem em lugar nenhum. Em 2011, de fato, não existia em quase lugar nenhum essa ideia. Posteriormente, a gente foi descobrir que tinha um alemão fazendo algo bem parecido, e um israelita também, mas como era em 2011, que todo mundo começou ali, ninguém se conhecia, então eu falei, nossa, não tem ninguém fazendo, né? Vou lá para o campeonato, vou ganhar esse campeonato e vou fazer essa empresa. Chego no campeonato e perco, 4º lugar. E aí, quando eu fui receber o feedback lá de um dos investidores, que eu nunca cito o nome dele, por questões éticas, ele falou comigo assim, Thales, se isso fosse bom, alguém já teria feito lá nos Estados Unidos, na Europa. Não pode ser bom negócio, né? Aquela mentalidade que a gente tem de vira-lata, né? Que está impetrada nos grandes detentores, em alguns, que seja claro, alguns grandes detentores do capital. E é esse incentivo que eu recebi. Mas eu não desisti, não. Eu falei, eu acredito muito nesse negócio, eu acho que a gente consegue fazer esse táxi, eu reuni meu time, a gente foi para cima e conseguiu, de fato, fazer o aplicativo que hoje chega em 35 países, ele tem por volta de 1.300 funcionários, com pessoas que a gente contrata diretamente, 1.300 pessoas na folha de pagamento da EasyTaxi, em 420 escritórios locais. Hoje são mais de 400 mil taxistas dentro da base da EasyTaxi em todo o mundo. 18 milhões de usuários usando a EasyTaxi. Então, de 2011, naquele Startup Weekend, onde eu ouvi que se isso fosse bom mesmo, alguém teria feito lá fora, a gente fez e levou uma tecnologia brasileira para ser líder mundial. Obrigado. E não para por aí, não. Porque, como eu disse, nem dinheiro, nem sucesso, nunca foi meu drive, nunca foi o que eu buscava. O que eu buscava é, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que a gente faz. Acho que vocês aqui viveram isso também com um desconto que a gente fez em parceria com uma empresa de bebidas, da Diageo, não sei se eu posso falar o nome delas. Mais de 100 mil pessoas deixaram de dirigir em algum momento durante esse período dessa campanha para poder usar esse voucher de desconto de R$40 que a gente dava com essa empresa de bebida. E a gente não parou por aí, não. Em São Paulo, a gente fez 500 mil de pessoas deixarem de dirigir com a campanha que a gente fez em parceria com esse banco. Esse banco acreditou na gente, acreditou que, de fato, ele tinha que impetrar ali na sua cultura algo que incentivasse a mobilidade. A gente levou essa plataforma para eles, eles acreditaram e a gente tirou por volta de 500 mil carros das ruas em algum momento durante esse período promocional, né? E algumas curiosidades que a gente fez aqui com a EasyTaxi, né? Uma pesquisa que a gente fez com os nossos usuários, 30% deles relatam que diminuíram o uso de carros.
Parece meio claro que isso de fato acontece, né? Mas não é todo mundo que diminui, não. Alguns falam assim, bom, agora é mais fácil eu usar o táxi de fato, então por que não usar? Por que não deixar meu carro em casa e usar o táxi em outras situações que, de repente, não seriam corriqueiras, como, por exemplo, ir trabalhar numa sexta-feira de carro, né? Às vezes é difícil eu conseguir táxi para poder voltar do trabalho, mas agora é fácil. 30%, 5,4 milhões de pessoas diminuíram o uso de carro. E isso é a prova de que, de fato, a EasyTaxi está contribuindo diretamente para a melhoria dos fluxos nas cidades, que, de fato, estão com suas veias arteriais entupidas com os carros. Por volta de 50% de aumento na renda dos taxistas. 50%. Eu me emociono todas as vezes que eu ando de táxi, eu ando muito, que um taxista fala comigo, olha, agora eu coloquei o meu filho num colégio particular, agora minha filha não precisa ficar na fila do SUS para fazer tratamento, eu consigo pagar um plano de saúde para ela. E é esse tipo de diferença na vida das pessoas que é meu drive, que me faz acordar todo dia de manhã e pensar qual que é o próximo desafio, qual é o próximo problema relevante que eu posso resolver. E aqui ainda fala que 70% de economia para as empresas. O que isso quer dizer? O EasyTaxi corporativo que a gente fez é basicamente um sistema de voucher eletrônico que a gente está implantando nas empresas e a gente corta a zero a corrupção nos vouchers de táxi. É impossível mentir valor em vouchers de táxi que a gente faz. É um pouco da contribuição que a gente dá para as empresas. 70% de diminuição do que eles fazem. Isso quer dizer que empreender no Brasil é fácil? Errado. Empreender no Brasil é muito difícil. Quem empreende no Brasil sabe muito bem disso. Tem empreendedor aqui? Levanta a mão, quem é empreendedor? Temos alguns empreendedores aqui, vocês sabem muito bem o que eu estou falando, o que é empreender no Brasil. Empreender no Brasil é caríssimo. Olha o preço de uma corrida de táxi do aeroporto, até o aeroporto de São Paulo, comparado com o aeroporto de Nova York, né? A gente tem 102% de diferença. Olha o preço de um Honda Civic, desse carro regular, lá para os Estados Unidos, 140% de diferença, né? E não para por aí não, né? Olha o que é começar um negócio novo no Brasil. Olha a diferença que a gente tem de taxas para um trabalhador entre o Chile e o Brasil. Eu não vou nem comparar os Estados Unidos, não. Eu vou me pautar aqui em Latinoamérica. No Brasil, ali está 70%, não acreditem em mim, é 80%, tá? É 1,8 vezes o salário deles que vai para o bolso da Dilma. E a gente não pode fazer nada por isso. Então, vocês imaginam que a gente poderia gerar, basicamente, quase que o dobro de empregos que a gente gera, se não tivesse essa taxação ridícula, que não serve para nada, que só serve para atrapalhar a vida do empreendedor. Olha quanto que custa contratar um programador júnior aqui no Brasil, anualmente, por volta de $63 mil. Olha isso no Chile, é metade. Está aqui do lado, gente. É só atravessar aqui na esquerda. Está do lado o Chile, né? Aí, quando a gente começa a ver o potencial que tem no Brasil, o potencial que a gente tem na cidade de São Paulo, por exemplo, o GDP nominal em bilhões, né, de São Paulo, combinado, se a gente combinar Argentina, Chile e Uruguai, São Paulo é maior do que Argentina, Chile e Uruguai. Toda a riqueza que se gera em São Paulo é maior do que Argentina, Chile e Uruguai. Isso quer dizer que o Brasil é um lugar fácil para se fazer negócio? Não, senhor. Olha onde que a gente está no índice de facilidade para fazer negócio no Brasil, né? Estamos ali abaixo da poderosa Nicarágua. Viva Brasil, né? Mas, puta, ganhamos da Sanquiris, que eu nem sei falar direito, né? Mas ganhamos desses caras. A poderosa Nicarágua passou a gente, infelizmente. E quando eu falo de novo do Chile, né, que é um grande exemplo, quando a gente vê o índice de liberdade, que para mim fazer negócio é isso, né? É ter liberdade, é não ser atrapalhado pela mão de ferro do governo, como foi muito bem dito aqui nas últimas palestras. Olha o Chile, ele está em 7º lugar no índice de liberdade, né? E esse índice ele soma uma série de fatores que compõem o quanto um país é liberal ou não. E o Chile está ali, no primeiro pelotão, ali, junto, perto de Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, que são países que estão surfando ali, né? Está ali junto com o Canadá. E o Brasil não, está embaixo de quem? Da poderosa Belize. Né? Poderosa Belize. De quem que é a culpa? Do FHC. A culpa é do FHC. Essa é a desculpa que esse governo mesquinho tem para dar para quem está gerando emprego para esse país, para quem tenta elevar esse país e mudar a pecha que a gente tem de país do carnaval, né, de país do futebol. Não, a gente é país da tecnologia. Eu tive a oportunidade de sentar com alguns presidentes, ministros,
ao redor do mundo que eu fui rodando, e quando eu chego na Coreia do Sul, que eu sou recebido por uma figura lá, quase que um vice-presidente, ele elogia a tecnologia brasileira, que a Coreia do Sul, onde 80% da população adulta tem celular com internet, não tinha uma tecnologia como a EasyTax, e nós, brasileiros, levamos para lá a tecnologia, e hoje é um sucesso na Coreia do Sul, espalhamos essa tecnologia por toda a Ásia, né? E aqui no Brasil, o que eu tive de contraponto com o governo? Alguns de vocês vão lembrar a briga que eu tive com a Prefeitura de Curitiba, a briga que eu tive com outras prefeituras ao redor do Brasil, que eu acho que não vale nem ficar falando, eles falavam que EasyTax é ilegal, enquanto eu estou aumentando 50% a renda do trabalhador, eles estão taxando em 40% ao ano. Isso é justo? Pergunto se isso é justo. Me parece que não. Me parece que não. Eu gosto muito de uma frase que o Einstein falava, né? Que é algo tipo, deixa eu tentar lembrar, the significant problems we face cannot be solved at the same level we are at when we created them. Que é basicamente, hoje, se a gente fosse traduzir o think outside the box, né? Mas como que a gente vai, trazendo para a nossa realidade política, resolver o problema que a gente criou em outro momento agora? Estamos pensando fora daquele problema que a gente estava quando a gente criou esse problema. Eu acho que a única forma de resolver o problema, pensando fora da caixa agora, é chutando esses vagabundos de fora do governo e deixando eles trabalhar. Muito obrigado a todos. Agradecemos a participação inicial do Thales Gomes e convidamos a fazer uso da palavra a segunda panelista, Lohana Scarpioni. Lohana é CEO e cofundadora da Bliv, maior rede colaborativa de troca de tempo do mundo. Foi nomeada Global Agenda Council in Creative Economy e Global Shaper pelo Fórum Econômico Mundial, além de ganhar os prêmios MIT Technology Review Innovators, Under 35 Years Brasil 2014 e Jovens Inspiradores 2013. Advogada e formada em Relações Públicas, estudou Direitos Humanos e História das Ideias Políticas na Universidade de Lisboa, Portugal. Como empreendedora social, desenvolveu projetos sociais em saúde da mulher e redução da pobreza durante a sua trajetória. Atualmente, lidera a operação do Bliv no Reino Unido, através da iniciativa do UK Trade and Investment, organizada pelo programa governamental Sirius Program. Com a palavra, Lohana. Bom dia. Bom, eu sou Lohana Scarpioni, vou começar essa história com vocês. Eu acredito que começou um pouco na minha infância. Eu nasci no interior da Bahia, num lugar que tinha poucas oportunidades, muito pobre, mas eu me criei no Paraná, com uma família que me deu muito amor, educação e investiu muito em mim. E desde pequena eu comecei a me questionar o porquê que eu ia passar as férias na Bahia e eu via que os meus amigos e até familiares não tinham as mesmas oportunidades que eu, ou às vezes passavam por problemas sociais que eram realmente injustos. E desde pequena eu comecei a me questionar, por que essa desigualdade? Ou por que eles não têm oportunidades? Por que a gente não pode ter igualdade de oportunidades e todo mundo ser livre para poder buscar isso? E, como resposta a esses questionamentos, desde pequena, eu comecei a correr atrás de projetos sociais, trabalhei com educação para mulheres, durante 3 anos no meu colégio, com comunidades carentes, depois participei de algumas ONGs, mas a verdade é que eu sempre me questionava no sentido de isso que eu estou fazendo não impacta a longo prazo. Eu estou ajudando naquele momento, mas a mudança que eu quero ver no mundo não está acontecendo. É muito difícil. E, dentro dessa trajetória, eu decidi fazer Direito e Relações Públicas, porque, na verdade, eu não sabia o que fazer. Como empreendedora inquieta e, às vezes, não se encaixa numa caixa, né? A gente está mais fora da caixa. Então, eu fiz as 2 faculdades meio para entender o que era oportunidade. E, fazendo as 2 faculdades, o que aconteceu? Eu não tinha tanto tempo para ler quanto eu gostaria coisas de fora da faculdade, porque os livros de Direito e Relações Públicas já eram bastante coisa. Então, como forma de equilibrar isso e conseguir conhecimento de fora, eu comecei a assistir alguns documentários. E, para mim, foi muito importante, porque eles moldaram minha visão de mundo e ajudaram a entender alguns posicionamentos que você não vê na televisão ou que você não consegue com facilidade.
E dentro disso, em 2012, eu estava questionando sobre o que eu podia fazer no futuro e como que eu podia impactar a sociedade com a minha profissão. Estava me formando em Direito e em Relações Públicas. Meu pai começou, tá, filha, o que você vai fazer da vida? Você nunca fala sobre isso. E a verdade é que eu também não sabia. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relevante, mas não o quê. E, nesse meio tempo, eu entrei numa ONG chamada IESEC para trabalhar, e lá eu conheci a Choice, e conheci o conceito de negócios sociais. Eu não sabia que dava para ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, melhorar a sociedade. Quando eu soube disso, para mim abriu minha cabeça, porque todo o investimento que minha família fez, meus pais me deram, e muita coisa que eles sacrificaram pela minha educação, eu tinha que dar de volta, eu queria dar de volta, eu queria lucrar para poder compartilhar com eles. Mas também ajudar a sociedade seria perfeito, porque era o que eu queria no longo prazo. Negócios sociais foi o conceito que me inspirou. E daí, pensando, foi uma noite com vários TED Talks, a grande desculpa que eu tinha para empreender era que eu não tinha dinheiro e que eu não tinha experiência. Então, quando o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu tiver experiência, aí eu empreendo, porque é sempre assim, né? E assistindo esses TEDs, eu comecei a ver muitas pessoas que empreenderam sem dinheiro e sem experiência. E daí eu fui dormir meio despretensiosamente, perguntando para mim mesma, tá, o que você pode fazer com o dinheiro que você tem, com a experiência que você tem hoje? Vamos fazer alguma coisa, né, Lohana? E foi o dia que eu tive a ideia do Blive. Eu costumo dizer que a ideia do Blive partiu de 2 documentários que foram bem relevantes para a ideia. Um deles é sobre colaboração online, como a internet ela tem empoderado as pessoas e democratizado as relações de uma forma que a gente conecta e facilita, como redes como Couchsurf, Airbnb, por exemplo, um time de futebol que tem 18 mil donos. As pessoas compraram o time de futebol juntas e elas votam a escalação online. Então, todo mundo escala juntos e a escalação votada, ela é quem vai para o campo. Então, exemplos como esse me inspiraram a pensar, qual que é o poder da internet? E os outros documentários eram sobre economias alternativas e como, muitas vezes, a nossa relação com o dinheiro ela pode ser mais saudável, no sentido de a gente usar muitas vezes moedas alternativas, como o tempo, para poder fomentar uma liberdade que, muitas vezes, economias que possuem escassez não têm, porque a gente, às vezes, tem abundância de recursos, mas não tem o papel para trocar esses recursos. Então, o que acontece? Eu quero uma atividade de aulas de inglês, minha amiga tem isso, e ela quer uma atividade de culinárias, e eu tenho essa atividade. Só que as duas não têm o papel, não têm dinheiro para trocar essa atividade. Então, o que acontece? A gente desperdiça e deixa isso passar, simplesmente por essa escassez. E com sistemas assim, a gente consegue criar uma abundância e permitir esse tipo de troca e trazer novos players para dentro da economia e da troca de valores. E foi assim que surgiu a ideia do Blive. O Blive é uma rede colaborativa de troca de tempo, onde você pode, por exemplo, oferecer 1 hora de aulas de espanhol, e, em troca, você recebe um crédito de 1 hora, que na plataforma a gente chama de time money. Então, você pode trocar esse crédito por qualquer atividade disponível na rede, como aula de culinária, ajuda na mudança, alguém para consertar o seu computador. O que a gente quis criar? Uma plataforma onde pessoas do mundo inteiro pudessem se conectar através do tempo, usando o tempo como moeda. E mostrar para as pessoas que o valor delas é mais do que o valor que a sociedade diz, mas que elas têm talentos, habilidades e coisas úteis que alguém que pode estar do outro lado da cidade precisa e que gostaria de ter. Então, a ideia do Blive é simples, é valorizar e trocar conhecimentos e talentos. E, bem, a ideia, desde o começo eu pensei, não, vamos dominar o mundo. Isso não foi feito. Logo que eu tive a ideia, é claro que a gente já vai procurar, como o Thales, quem fez, o que estava acontecendo. Ninguém tinha feito. Falei, não, então, se ninguém fez, alguém tem que fazer, né? Vamos lá. E daí foi quando eu comecei o Blive. Mas a verdade, que não é uma coisa fácil. A gente começa a querer global, mas o começo foi difícil. E aqui eu vou contar um pouquinho para vocês dos perrengues, porque a gente, às vezes, romantiza muito a carreira empreendedora e acha que o Instagram foi vendido por 1 bilhão em 2 anos e que tudo é assim, né? A vida de empreendedor é fácil. Mas a verdade é que não é. Eu, tive a ideia,
cheguei para o meu pai, né, falei, contei para minha família, alguns amigos bem próximos, naquele medo, que no começo o empreendedor tem medo de contar a ideia, né? Hoje eu aprendi que não é assim, você tem que contar mesmo, mas no começo tinha muito medo. Aí meu pai falou, tá, filha, então faz assim, tem o filho de um amigo meu que tem uma empresa de programação, e daí você faz o contato com ele e faz uma parceria. Deu, tá bom. Fui lá, comecei uma parceria com ele, dei uma porcentagem, e ele ia fazer o design e a programação do Bliv. E daí o que aconteceu? Depois de 1 mês e meio que a gente estava trabalhando juntos, eu cheguei para eles e falei, olha, tem uma rede que pode ser parecida aqui, vamos ficar de olho, porque quando lançar, eles têm um posicionamento de marketing parecido. No final, não era nada, não era uma ideia igual ao Bliv, mas, de qualquer forma, na hora eles falaram assim, não, vamos parar o projeto. Porque vai que essa rede é igual, né? O que a gente vai fazer? Vamos parar tudo, quando sair. Eu falei, mas, meu Deus, eu nem sei quando que vai sair. Como é que eu vou parar o projeto? Eles, não, vamos parar. Deu, olha, então, cada um segue o seu caminho, eu vou continuar tentando, obrigada. Fui para o próximo. E daí o que eu pensei? Tá, não, eles se apequenaram porque são empresa pequena. Vamos atrás de uma empresa grande, que daí vai dar certo. Aí a gente vai conseguir tirar isso do papel. Aí, beleza, fui numa empresa grande, uma delas era de hardware, então não se interessou. A outra era grande, mas não o suficiente, não tinha equipe, mas tinha uma que era perfeita. Ela fazia o posicionamento que a gente tinha, queria, perfeito. Eu lembro que a gente recebeu a proposta deles um dia antes do meu aniversário. Foi um aniversário muito bom, porque eles cobraram R$150 mil, mais 25% da empresa. E se eu tinha R$1.500 na minha conta, era muito. Então, imagine. Para mim foi tipo, meu Deus, e agora? E daí, nesse meio tempo, eu também tentei fazer uma parceria com outro conhecido lá da minha cidade, no interior do Paraná. Não deu certo, só que eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que, na verdade, o caro mesmo era o programador. Na tecnologia, o que mais a gente ia ter que gastar era o programador. Então, o que eu pensei? Ao mesmo tempo, eu entrei num estágio na Procuradoria da República no estado do Paraná. Ganhava lá meus 900. Falei, bom, então agora eu tenho um estágio de 4 horas, né? Trabalhava, estudava Relações Públicas de manhã, Direito à noite, 4 horas por dia à tarde fazia o meu estágio. Falei, agora com esses R$900 eu posso pagar um programador e eu vou pedir o dinheiro da festa de formatura para os meus pais, porque daí eu dou uma inteira, que programador por R$900 é impossível, né? Eu dou uma inteira nesse salário e daí eu consigo arrumar alguém. E foi o que eu fiz. Pedi o dinheiro para os meus pais da festa de formatura e fui atrás de um programador. E, ao mesmo tempo, eu procurei, porque eu não entendia nada de programação, então procurei uma empresa para fazer a gerência de projeto, o design e o marketing do Bliv. Fiz uma parceria com uma empresa de um amigo meu também. Beleza, começamos com essa empresa, começamos a procurar o programador, 1 mês e meio lá, né, correndo atrás disso, eles já estavam começando a fazer a marca. Começaram a atrasar. Deu, ai, meu Deus, e agora? Isso já tinha passado 5 meses que eu tive a ideia. Daí, depois de alguns atrasos, a gente fez uma reunião, eles falaram, olha, Lohana, desculpa, mas a gente vai ter que sair do projeto, porque a gente se errou nos prazos com os clientes pagos, como você é uma parceria, vai ser difícil, você vai ter que ficar para trás. Ou seja, 6 meses depois, eu tinha voltado a estaca zero. Aí eu me irritei de verdade e falei, quer saber, eu que vou estudar programação mesmo, nem que eu faça essa gerência de projeto do programador, eu vou arrumar alguém e pronto. E foi aí que eu corri atrás sozinha mesmo de programador, sem ter ninguém que entendia, e consegui montar o time do Bliv pela primeira vez. Ao mesmo tempo, eu consegui, por parceria, um design de marketing, um design de UX, de User Experience, e dia 6 de dezembro, 6 meses depois, a gente conseguiu programar a primeira linha de código do Bliv. E para nós foi muito bom, porque foi a primeira vez que a gente deu um passo, tanto com o time, quanto em direção ao sonho. E, bem, depois disso, lógico, teve muita coisa, não vou contar aqui porque não vai dar tempo, mas a verdade é que a gente conseguiu tirar o Bliv do papel e criou uma plataforma onde as pessoas podiam usar os talentos delas para viver novas experiências. Dentro desse posicionamento, a gente também trouxe a oportunidade de você poder fazer um trabalho de 1 hora em uma ONG e receber time money em troca, porque qual que era a ideia? É valorizar qualquer tipo de talento. Muitas vezes, sei lá, você faz origami de cisnes. Aí ninguém tá querendo isso naquela semana ou naquele mês, mas você quer usar o seu time money para aprender espanhol. Então, você pode ir numa ONG, ajuda e consegue trocar. E, bem, desde que a gente
né, lançou, logo no começo do Believe, a gente já conseguiu, na primeira semana, primeiro mês, desculpa, 12 mil pessoas na lista de espera para se cadastrar. Desses 12 mil, 6 mil dos e-mails foram para o spam do Hotmail, porque a gente não sabia, e a gente perdeu esses convites. Mas o legal é que a gente teve um retorno muito grande globalmente. Assim, desde o começo, a gente teve usuários em mais de 30 países, hoje são em mais de 100 países. A gente ganhou a Creative Business Cup Brasil, participou de um programa de incubação internacional também. Recentemente, a gente ganhou um prêmio, o Intel Challenge Brasil e o Latinoamérica, foi escolhidos para ir para o Vale do Silício disputar o Global. E uma coisa bem legal, porque o que aconteceu? Aí eu acabei, né, deixando a procuradoria, depois que o Believe lançou, fiquei trabalhando full-time, fazendo as duas faculdades. E o pessoal que era parceiro trabalhava part-time ali, quando dava. E, no começo do ano passado, a gente foi escolhido pelo governo do Reino Unido para receber um funding de R$200 mil e também escritório, capacitações, mentorias, para mudar a empresa para o Reino Unido. E a gente é um dos exemplos que o Thales citou, de empresas que muitas vezes têm que ir para fora para receber reconhecimento, para facilitar a abertura da empresa, para facilitar a entrada no mercado. E depois, é lógico, a gente gosta do Brasil, quer estar aqui, a gente agora está operando no Reino Unido e no Brasil. Mas a verdade é que a gente teve que ir para lá. O MIT também reconheceu o Believe e a gente começou a ter uma história de sucesso com muitos desafios também. É lógico que a gente ainda é pequeno, são só 80 mil usuários, mas todos eles foram usuários orgânicos que acreditaram na causa e acreditaram no mundo mais colaborativo. E dentro disso, nessa história, a gente começou a se questionar, tá, por que essas pessoas trocam? A gente pode ter uma plataforma super inovadora que, né, ninguém no mundo faz, mas por que troca? A gente descobriu que muitas vezes é porque as pessoas têm dinheiro, mas elas querem compartilhar as suas paixões. Então, elas não estão entrando no Believe porque elas não têm grana e precisam de uma alternativa, mas elas querem compartilhar algo que elas amam. A outra coisa é se sentir útil, é realmente achar uma pessoa que precisa da sua necessidade, você tem um tempo livre e pode economizar com isso. Então, ser útil e economizar é uma outra motivação. E outra motivação é a responsabilidade social e tentar adicionar na sociedade através da troca e do compartilhamento de conhecimentos. E daí, qual que foi a ideia? Tá, Lohana, isso tudo que você está levando para as pessoas, né, essas coisas boas, por que não levar para dentro das empresas? E por que a gente não pode entregar isso para organizações, grandes organizações? E foi quando a gente resolveu criar o Believe Grupos. O Believe Grupos é uma plataforma do Believe privada para empresas, universidades, escolas. Qualquer organização que tem mais de 100, 200 funcionários pode ser cliente do Believe Grupos. Qual que é a nossa ideia com isso? É criar uma plataforma onde os funcionários ou os estudantes eles possam trocar conhecimento entre eles. Porque muitas vezes, eu não faço economia, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre economia. Eu não sei falar, eu sei falar em público, gostaria de compartilhar isso com meus colegas de trabalho. Então, a ideia é aproveitar esses talentos escondidos, que muitas vezes são desperdiçados, e você tem que trazer alguém de fora da sua empresa para ensinar, quando, na verdade, dentro você tem alguém que fala mandarim, quando, na verdade, dentro tem alguém que pode compartilhar conhecimentos. E, bem, a ideia é isso, capacitação, trazer capacitação entre as pessoas, colaboração, uma cultura de inovação, no sentido de usar... Porque o legal do Believe, isso é uma coisa bem interessante, é que todo mundo vale a mesma hora. Então, não importa se você passou uma hora falando com o CEO da empresa ou aprendendo fazer faxina com a faxineira, todo mundo vale um time money. Isso é uma ferramenta de inovação, porque muitos dados estatísticos comentam que inovação aberta realmente acontece quando as hierarquias são quebradas. Então, a gente vê também o Believe como uma cultura de inovação e de colaboração. E também aprender coisas novas. Hoje, o Believe está passando por um momento de reinvenção e é muito legal porque a gente colocou como visão ser uma empresa que repensa e reconstrói a nossa relação com o dinheiro, com o aprendizado e com os outros. Ou seja, dinheiro, é papel, mas também é tempo, mas também é recursos. Dinheiro também é o valor das pessoas. Outra coisa é o aprendizado. O aprendizado ele pode ser tradicional, formal, mas ele também pode ser um aprendizado orgânico, onde você cria as suas próprias experiências e aprende com base no que você quer. Porque o Believe é essa vitrine. Se eu quero aprender qualquer coisa, a gente está lá para fazer.
E também a relação uns com os outros. Ao invés de apenas uma relação comercial, a gente está criando relações colaborativas, onde todos têm valor e todos se ajudam. Então, a nossa ideia é repensar e recriar esse tipo de relação através de um negócio, que é o Blive. Enquanto isso, a gente gera riqueza, gera empregos e também promove igualdade entre as pessoas através de uma sociedade com mais oportunidades. E o que eu queria falar para vocês rapidinho, antes de terminar, é que a gente é um case legal, todo mundo fala do Blive, mas a gente é só parte de um movimento que é o Sharing Economy, que está crescendo cada vez mais. A gente vê empresas hoje como o Airbnb, que é uma empresa super bem-sucedida, usando o sharing para fazer com negócios, para criar valor entre as pessoas e começar a dividir um pouco da riqueza. E, dentro disso, tem 4 conceitos muito interessantes, porque eu acho que empreender com Sharing Economy é algo que é um momento. Então, vale a pena pensar, e vale a pena até para os negócios de vocês, que vocês querem criar ou alguma coisa, entender um pouco de como o sharing pensa, ou por que compartilhar, por que colaborar. Uma delas é ver o valor além do dinheiro. Então, por exemplo, você não tem só um carro, você tem um serviço de transporte. Você não tem só um apartamento, você tem um lugar onde você pode hospedar pessoas. Você não tem só um conhecimento, você tem um serviço que muitas vezes pode fazer diferença para outra pessoa. Então, o conceito de um valor além do valor visivelmente monetário é muito interessante, porque você consegue criar negócios onde você consegue fazer essa troca de valores e permitir com que pessoas novas entrem dentro dessa equação. A segunda coisa é o poder da multidão, ou seja, você perceber como as pessoas... o Big Data, por exemplo, vários movimentos onde você pega um grande número de pessoas e começa a criar valor a partir disso, é algo que tem acontecido muito no mundo, e a gente precisa pensar como que a multidão pode criar valor e como que a gente pode fazer com que isso agregue e faça com que os negócios existam. A outra coisa é a construção coletiva. Hoje, a gente percebe que as melhores ideias, às vezes, vêm das pessoas mais inesperadas. Construir coletivamente é dar um espaço para que novos players, pessoas que, às vezes, estavam fora das discussões, venham e mostrem, por que isso? O que fazer? Ou seja, conversar com todos, falar com todos e repensar de uma maneira onde todo mundo participe de uma construção de um novo negócio, de um novo serviço, uma nova sociedade. Além disso, o repense. Hoje em dia, as pessoas têm repensado o transporte, como o Thales tem criado, as pessoas têm repensado o alimento processado, as pessoas têm repensado a forma como a gente se comunica. Repensar é uma coisa que a gente deve fazer a partir do ponto para poder criar coisas novas e que realmente tragam valor para as pessoas. E, no final de tudo, hoje o Blive está criando valor e fazendo com que mais pessoas vivam uma vida cheia de experiências. Mas o desafio que eu coloco para vocês hoje é por que não a gente pode usar a colaboração, o sharing, o empreendedorismo para levar oportunidades para aquelas pessoas que ainda estão no interior da Bahia, meus amigos e família que não têm as mesmas oportunidades. Como que os negócios eles podem ajudar as pessoas e a gente criar um mundo onde todo mundo tenha oportunidades. É isso, gente. Colaboração é a nova revolução. Obrigada. Agradecemos a participação inicial da Lohana e passo de imediato a palavra à nossa jovem empreendedora, Kaili Makovsky. Kaili Makovsky fundou a Tomorrow Lemonade Stand com apenas 7 anos, com o objetivo de dar às crianças a oportunidade de criar algo próprio e único. A TLS é uma comunidade de mini empreendedores de 7 a 11 anos de idade que promove e incentiva o espírito de empreendedorismo para meninas e meninas em todo o mundo. Tem sede em Washington, D.C., e seu principal foco é inspirar a autoconfiança, provocar a criatividade, a tomada de riscos, a empatia e também a transformação de ideias em negócios. A Tomorrow Lemonade Stand auxilia crianças a começar sua trajetória empreendedora por meio de canais normalmente não ensinados no ambiente escolar típico. Busca ensinar jovens empreendedores a enfrentar problemas reais em uma sociedade de constante evolução. Kaili acredita profundamente que pensar fora da caixa ajuda a si mesma e a todos os seus amigos a construir a vida que eles querem. Ela e sua família, sua mãe está aqui no palco também, Amanda, residem nos arredores de Washington. Com a palavra, Kaili. Oi, muito prazer.
My name is Kylie Matchkowski, and I am the 10-year-old co-founder of Tomorrow's Lemonade Stand. I'm here to tell you about TLS, but first, here's a quick video of some of our Tomorrow's Lemonade Stand minipreneurs. What do I think people need to know? I think people need to know that kids can do anything grown-ups can do, but just have more fun doing it. At Tomorrow's Lemonade Stand, we've developed an approach to entrepreneurship specifically for people like me, commonly known as kids. We started this because I was curious why we weren't being taught entrepreneurship in school, and I felt like we should, so we figured if we can't do it in school, why not start it after school? Practicing entrepreneurship is just like practicing soccer. Also known as, we practice teamwork, we practice strategy, we practice risk, we practice empathy. I've seen kids go from learning the basics of entrepreneurship to starting companies, big and small. It feels really good. Any kid can do this if we create the opportunity. So forget about what others say about you. Find your passion and go do it, because you can. Tomorrow's Lemonade Stand is a company that I started when I was 7. We teach kids from the ages of 7 to 11 the basics of becoming an entrepreneur. The main skills include creativity, risk, passion, and empathy. Our minipreneurs learn through an online badging system and after-school clubs. If you think about it, it's kind of like your junior achievement. TLS is a company that, like many others, started as a question. And that question was why? One day, while I was in 2nd grade, my mom took me to her office, and I saw all the people working in their office cubicles, or talking on the phone, or sitting in a conference room. When I asked my mom what everybody was doing, she told me that they were entrepreneurs who were starting their own businesses. I thought that was pretty awesome. Later that day, I asked why we weren't learning entrepreneurship in school. The answer I got was, I don't know. And that's where the wonderful word why came in. Why do kids not have the same opportunity to start companies like adults do? Why do we have to be trapped behind this boundary of how old we are when we have brilliant minds at young ages? That's when I decided that it's a birthright to start doing what you love at a young age. And it's a birthright to be creative and to take risks. And anyone who thinks otherwise must not have faith in the next generation. After that, TLS was born. We came up with the name because a lemonade stand is the first entrepreneurial thing a child will experience in America. If you want to have a good lemonade stand, you got to incorporate all the aspects of entrepreneurship. Even though TLS started in America, we're hoping to bring it to other countries, and that's why we're here. There's also the fact that I really like beaches. Now you're probably wondering how we start our businesses. We've already given over 100 kids the liberty to make their dreams come true. Our program consists of 3 sessions. The first session includes the basics of entrepreneurship, like creativity, risk, passion, and empathy. During the second session, minipreneurs come up with their ideas for a business, build their marketing plans, and design their logos. Finally, in the third session, new businesses are launched and products and services are sold by kids like me. Now you're probably wondering how the businesses themselves are created. First, we come up with a problem that needs to be solved. Next, we come up with a way to fix that problem. It's really simple. For example, one of our TLS kids named Ethan struggled with communicating with his grandparents because they didn't understand technology like he did. His solution was to create a blog and an area where you could meet up with his grandparents and other people's grandparents, and he would give them a lesson about technology.
We start our companies by taking a simple problem that kids face every day and creating a simple answer to that problem. Next, we'll create a team so that we can make the idea a reality. We'll make our own logos and our own website, name our companies, and build our marketing plan. All of this is done by minipreneurs who feel amazing being able to do those objectives at such young ages. Behind me are some of the logos that we helped create. We let these kids follow their dreams, and we gave them the liberty to do what they love. To you, they may look like logos, but to the kids, they're a pathway to a brighter future. Things like this make all the hard work worth it. Another very important aspect of TLS is technology. We find it important while working on the badging system. Some of our badges include talking to other entrepreneurs, taking risks, and overall going through the basics of entrepreneurship. Before the day is over, all of you will get a chance to get your own badges. One of my favorite lessons is our walking in someone else's shoes. It's the best empathy exercise that I can remember. It really gets the minipreneurs thinking about what it's like to be somebody else. We literally take off our shoes and get into somebody else's. They usually don't fit that well. And we literally try to learn what it's like to be the person in those shoes. And before any of you start worrying, I'm not going to make you do it because, I don't know, there's probably some men in the room who wouldn't enjoy wearing, say, high heels. At TLS, we consider ourselves social entrepreneurs. We like to do things well and to do them for the greater good. And in the process of doing things for the greater good, we like to give back. Just days ago, TLS worked with these two organizations and made thousands of dollars for a school, school supplies, books, and a brighter future for children in Haiti. Now, before I wrap this up, I'm going to answer the question I have been asked a million times, and that is, why do I do this? I mean, look at me. I'm a 10-year-old entrepreneur. I'm pretty sure that's not normal. Well, for those of you who are curious, here's your answer. First, I love watching adults be surprised by what we are doing. And I like watching the kids feel as though they can do anything. That man in the middle is Senator Mark Warner from the state of Virginia. He's an amazing entrepreneur who started from the bottom and worked his way to the top. And he failed a couple of times because he's a human being who makes mistakes like everybody else. And that's just one of the many things we learn from him. Surrounded by him are the first class of TLS. Without these girls, I wouldn't be here. So thank you, first class. I loved the look on this face, and if this comes here, you will too. And the first class loved meeting other entrepreneurs, and I look forward to meeting all of you. Secondly, I feel very successful after we've accomplished something. We usually look something like this. Sometimes we will celebrate. Okay, we'll always celebrate. Thirdly, we like teaching other kids entrepreneurial skills. And I feel like when kids go through TLS, what they learn benefits them in the future. We partnered with Google's Lemonade Day at George Washington University. We taught some schools working with the event. They made some pretty cool lemonade stands. Lastly, we love getting advice from other entrepreneurs, and sometimes giving advice to them. We show them that if we put our mind to it, we can do anything. And we are just like them, except a few meters shorter. This is my passion, and I hope it can become yours. You can start right now. If you log onto our website, tomorrowslemonadestand.com, you'll show an amazing sign of teamwork and earn your TLS supporter badge. I want that badge.
Thank you so much for letting me come down here and share my story. This has been an experience I will never forget. With your help, we can get people everywhere to stop asking why and to start asking why not. Let me end with the two most important words my mother has ever taught me. Thank you. Thank you to Rodrigo. Wow. Okay. Almost done. You can't get me off the stage that easily. Thank you to Rodrigo for all your support and guidance all these months. Thank you to the organizers of the Liberty Forum for taking a risk on a 10-year-old kid. Thank you to my family for all their love and support, especially my mom. I mean, she is the co-founder. And thank you to all of you for your time and attention. Now, based on what you all just heard, I want you to close your eyes and think about a kid you care about. It could be a daughter, a son, a niece, a nephew, a student, a neighbor, or just a kid you generally care about. Now I want you to think of if TLS could help them. If your answer was yes, congratulations, you got it correct. Thank you so much, muito obrigada. Look, everybody's up. That's Tyler. Muito obrigado, Kylie, pela tua participação inicial. Muito obrigado, Kylie, pela tua participação inicial. Como eu vi que o teu tempo foi mais rápido, eu passo a palavra à Amanda, para que a co-founder também da Tomorrow's Lemonade Stand, para algumas palavras sobre o negócio, sobre a possibilidade da Tomorrow's Lemonade Stand vir para o Brasil. Obrigado. Thank you, everybody, for your warm welcome to my daughter, who just rocked it. Congratulations, Kylie Morgan. So I have just a couple of main points on what Tomorrow's Lemonade Stand means. And I wear many hats, and I have many roles in my life, but my favorite is as a mom and an entrepreneur. Watching Kylie and the work that Tomorrow's Lemonade Stand does is honestly the greatest joy of my life, and you just saw why. As a well-traveled American, I can also say that being in this country and the hospitality of everybody that we have seen over these past couple of days has just been extraordinary. And we look forward to breaking and kicking entrepreneurs' butts so that we can bring more of TLS here, because you deserve the very, very best that the world has to offer. As an educator, I know what teaching children creativity, risk, and passion will do for them for the rest of their lives. I know it will ignite creativity and ideas and generate wonderful companies like Believe at the very earliest ages possible. So I really hope that TLS will ignite this spark, not just in America, but also here. We were very, very, very lucky to have Rodrigo in our city. He was in Washington, D.C., at Georgetown University, where I get to teach, and we just bumped into each other one day, and magic was formed, and that is the beauty of the connectedness of the world. In our family, we get to watch these children grow and create new ideas, fail, and get up the very next day and try again. Whether you're 14, whether you're 4, whether you're 7, whether you're 10, whether you're 40, whether you're 70.
The spirit of entrepreneurship is very real and very necessary for the world economy that we know today. We cannot wait to think about supporting TLS in Brazil. I was thinking when you were talking, we should do a startup weekend for the kids in Brazil. I think we should do that instead of waiting for all these adults to get going. I think it'll be a lot more fun. I think that earlier today, Dr. Boudreau, the panelist before us, who happens to be one of our neighbors, was talking about the quality of education and the growth of the, let's just call it the challenge of the rising cost of higher education is extraordinary in America, if not the world. But a child's education starts anywhere. Thank God for Google. Thank God for these tools that these children have been given, because it allows them to think about things that they were never allowed to think about before. They were trapped in classrooms and they were told what to do every single day of their life. So I think that we should continue to unthink school and rethink learning through entrepreneurship. And I think that Brazil can definitely do it, and TLS is here to support all of you. So thanks again for having Kylie, and thanks for letting my co-founder be here today, and thank you, Rodrigo, for everything you've done for our family. Muito obrigado, Amanda, pelas palavras, pela contribuição que tu deste a este painel. Muito obrigado, Amanda, pelas palavras, pela contribuição, né, que tu deste, que vocês deram para este painel e também para o Brasil, certamente, a ideia do Startup Weekend for Kids, it's amazing, é demais, acho que é realmente algo que a gente tira desse painel. Então, dando início às perguntas, eu faço uma pergunta para o Thales. Thales, dos fatores positivos, né, da livre iniciativa e do mercado aberto e sem tantas regulações é a possibilidade da competição e da concorrência surgir a qualquer momento e de qualquer lado. O empreendedor, por natureza, ele é inquieto, e na medida que os problemas surgem ou que uma falha do mercado se apresenta, o empreendedor tem essa qualidade de buscar, né, na construção de um novo negócio, uma concorrência, e com isso ele pode criar problemas para as empresas que estão no mercado. Eu queria saber a tua opinião sobre o Uber, né, esse aplicativo. Essa empresa, na verdade, cresceu muito nos Estados Unidos, já veio para o Brasil, né, está enfrentando alguns problemas legais aqui, mas do ponto de vista da liberdade, já que é o foco do fórum, como é que tu vê isso? Como é que tu trata e a tua visão pessoal? Bom, eu sou um libertário convicto, né? Acho que o governo não tem nada de ficar interferindo nesses fatores chaves da sociedade, por exemplo, o transporte, e que hoje é uma interferência direta do governo, né, das secretarias de transporte, que são quem são responsáveis para poder emitir as licenças de táxi. Hoje você não tem uma licença de táxi emitida sem que a Secretaria de Transporte emita essa licença de táxi, né? E como tudo que o governo põe a mão, está errado, né? O que acontece? Geralmente essas licenças ficam concentradas num grupo pequeno de empresários, esses empresários criam empresas de táxi, e a partir dessas empresas de táxi, alguns deles, não estou dizendo todos, praticamente, inclusive, escravizam os taxistas que para eles trabalham, né? As diárias que o taxista paga, por exemplo, chega a custar R$150, tá? Que eles pagam por esse, eu vou chamar de patrão, mesmo usar esse termo bem forte, que é o que acontece. Eu, como libertário, seria muito hipócrita da minha parte falar que eu sou contra o Uber. Eu não sou, pelo contrário, eu sou a favor. Só que hoje o Uber, de fato, não só no Brasil, ele enfrenta em toda a América Latina, ele enfrenta inclusive na Europa, um fator legal que existe uma lei dizendo que apenas táxis, que por sua vez, obviamente, têm essas licenças, os licenciados pelas prefeituras, pela Secretaria de Transporte, podem transportar até 6 passageiros, se eu não me engano, né? O Uber precisa lutar contra essa lei. Então, na posição enquanto CEO da EasyTaxi, minha posição pública era sempre: Uber é crime, então a gente tem que combater o crime. Hoje, como eu estou no board da companhia, apesar de ainda ser shareholder, aí ser o fundador da companhia, eu posso falar exatamente o que eu penso, porque eu não falo mais em nome da empresa, falo em meu nome. Eu penso que o Uber deve sim ser liberado, porque ele preenche um gap que a gente tem na sociedade. A gente, de fato, precisa melhorar a qualidade do serviço de táxi, não só no Brasil, como na maioria dos países. Inclusive, o Uber só veio a surgir nos Estados Unidos, porque táxi nos Estados Unidos é uma porcaria, você sabe muito bem disso.
né? O taxista ele mal fala inglês, os táxis são velhos e o Uber veio para poder cumprir esse gap. Então, eu sou a favor, sim, do Uber, só que eu sou a favor também, como todo libertário da justiça, né? Então, o que acontece? Hoje é muito injusto a gente liberar que o Uber, para poder operar no Brasil ou em outros países, onde inclusive a gente opera, na mesma condição que ele opera hoje nos Estados Unidos, né? Porque o que acontece? O taxista ele paga os impostos, ele compra a sua licença de táxi, que é caríssima, tá? Custa 6 dígitos uma licença de táxi hoje no Brasil, e aí vem um cara qualquer, compra um carro preto lá e começa a rodar sem pagar, sem ter registro, sem ter nada. Isso é injusto. Isso eu sou contra. Eu sou contra, sim, uma emenda nesse projeto de lei aí, que inclusive já está impetrado nas leis municipais, para que o Uber possa operar, mas que também dê condição para que o taxista renove a sua frota, para que o taxista opere em igualdade com o Uber, porque hoje, de fato, ficaria injusto. Só complementando, já que está nessa temática, o sistema de vans que existe, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que é paralelo aos taxistas e também é motivo de crítica, seria mais ou menos um Uber um tanto quanto diferente no Brasil? Eu não consigo traçar esse paralelo tão reto, assim, para ser sincero. O sistema de van é um transporte mais de... Não podemos dizer de massa, mas é quase que o meio termo, né? Já que ele transporta, sei lá, 20 pessoas, 15 pessoas, o táxi ele vai se limitar ali a 4 pessoas fora o motorista, né? O que a gente vê hoje acontecer no Rio de Janeiro é a máfia das vans, né? E, inclusive, mais uma vez, né, você tem ali pessoas... enfim, não precisa ficar citando que todo mundo sabe, que são ligadas a órgãos públicos que, de fato, comandam ali o que acontece no sistema de transporte de vans no Rio de Janeiro. Eu não acho que ele é o Uber no Brasil, mas, de fato, tem alguma coisa a ver, né? Deve-se liberar van ou não? Quem sabe? Acho que sim, né? É uma alternativa para um transporte para um número X de pessoas ali que, às vezes, querem ser transportados com um pouco mais de qualidade. Mas se a gente fosse, estou dando essa volta toda aqui para poder chegar na conclusão, se a gente fosse falar o que deve ser feito mesmo, é o Estado deixar o empresário trabalhar, né? Para que ele tem que ficar licitando empresa de ônibus? Aí fica na mão de um cara só que provê um serviço... Desculpa a palavra, mas uma porcaria de um serviço para a população inteira e não tem condição do empresário entrar e fazer o que ele sabe, que é levar eficiência para o mercado, que, consequentemente, vai trazer um transporte público mais eficiente para a população, que, por sua vez, pode ajudar a desentupir as vias arteriais da cidade e usar os transportes públicos, né? Que hoje não acontece, porque, de novo, o Estado intervém e, como tudo que ele bota a mão, fica uma porcaria. Obrigado, Thales. Uma pergunta agora, esqueci de agradecer as perguntas que todos encaminharam pelo aplicativo. Essa interação, de fato, é muito interessante e enriquece aqui a sessão de perguntas. Lohana, eu vou fazer um wrap-up aqui, um resumo de tudo que foi perguntado. Como é que o Blif hoje gera receita, né? Acho que deve ter sido uma das grandes perguntas ao criar, né, essa iniciativa. E como é que tu mantém um controle de qualidade das apresentações, né? Já que uma apresentação tu consegue mensurar isso na moeda virtual que tu crias. E aqui eu faço uma pergunta do Jorge Vasques, do IFL de São Paulo, né, como são criadas e distribuídas as unidades monetárias, né? Me veio aqui a ideia do Bitcoin, né? Acho que talvez tenha alguma relação. Por exemplo, quando o site iniciou, os 2 primeiros usuários também não tinham horas na carteira para trocar um serviço pelo outro. Como é que vocês conseguiram contornar essa problemática? Legal. Então, bom, respondendo, são 3 perguntas quase. Então, a primeira, né, sobre o modelo de negócios. Para nós, sempre foi um desafio no sentido de como monetizar o Blif, porque desde o começo a gente sabia que ia ser um negócio, queria fazer um negócio, mas queria também fugir um pouco do modelo tradicional, como o Thales falou, fazer propaganda ia ser, né, disputar com o Google e Facebook, e ao mesmo tempo não ia ser nada inovador, a gente já está levando um pouco do que mais existe na internet. Então, para nós, a gente criou 3 possibilidades de modelo de negócios. O Blif Grupos, que eu apresentei para vocês, é uma delas. Essa plataforma para empresas e universidades, ela é paga. Hoje a gente tem aí clientes, empresas desde 30 mil funcionários até 200 funcionários. Então, as empresas pagam para ter essa plataforma como ferramenta de RH, de engajamento e melhoria do clima organizacional. As universidades também para promover integração e interdisciplinaridade dentro
das instituições. Isso é um serviço pago, a gente também dá consultoria, permite que a plataforma seja customizada, então esse é o primeiro modelo. O segundo deles a gente ainda está validando, porque precisa de um pouco mais de escala de usuários, que são os pontos de troca. São bares, cafés, restaurantes que a gente recomenda como lugares seguros para as pessoas trocarem tempo. Então, por exemplo, você vai trocar com uma pessoa que você não conhece, a gente fala, olha, tem um lugar na sua cidade que ele é seguro, que apoia a colaboração, vá lá. E, em troca, esse lugar paga um FII mensal para poder ser recomendado e os usuários do Blive irem lá. A terceira coisa é oferecer atividades entre pessoas e marcas. Então, por exemplo, o Red Bull quer ter um grupo dentro do Blive onde ele oferece atividades de esportes. E as marcas começam a trazer experiências extraordinárias, coisas diferentes, para enriquecer e trocar com os usuários do Blive. Esse é um terceiro passo, um pouco mais para frente, a gente ainda não está começando a lançar esse mês ainda o Blive Groups, a gente fechou alguns contratos sem ter lançado, na verdade, o para empresas, mas, enfim, está começando a dar dinheiro e é uma coisa que é bem legal, porque não foge, a gente dá o serviço de graça para o usuário e as empresas pagam. Então, é um equilíbrio que a gente consegue ter até para preservar os valores da própria empresa. Sobre o sistema do Blive, né, então, quando o usuário entra, ele recebe um crédito de 5 horas. E o que os bancos de tempo eles são chamados? Eles são definidos como sistemas de mútuo crédito. Por quê? Porque o dinheiro ele não existe até o momento que você troca. Ou seja, então você cria vários créditos, porque é um sistema baseado em abundância, não escassez. Então, quando você entra no Blive, 5 créditos são gerados. Só que esse dinheiro ele não existe, na verdade. Ele passa a existir no momento que você troca esse crédito. Então, são sistemas que eles começaram desde a década de 80, começaram no Japão, mas cresceram muito nos Estados Unidos e na Europa. Só que sempre num lugar offline, onde você vai lá, olha, eu sou jardineiro, tenho quarta tarde livre. Eu sou professor de matemática, tenho quinta de manhã. E esses lugares eles faziam esse match de habilidades e necessidades. O que o Blive fez foi só trazer o sistema de mútuo crédito para dentro da plataforma. Mas é lógico que a emissão ela é com base nisso, nos créditos que são gerados quando o usuário entra na plataforma, e a gente usa o sistema de ONGs para gerar créditos também. Então, é uma forma de equilibrar o sistema, porque você acaba injetando, quando existe escassez, pelas ONGs, a gente injeta a moeda dentro do sistema. Então, é mais ou menos assim. Mas, pelo fato de ser imaterial, diferente do Bitcoin, isso ajuda muito, porque o time money ele nunca pode ser convertido em reais ou em qualquer moeda material. Isso permite com que a gente tenha um pouco mais de flexibilidade no sentido de o valor dele mesmo. Entendi. Muito obrigado. Agora uma pergunta para a Kaili. Kaili, em primeiro lugar, né, obrigado pela tua apresentação aqui, foi fantástico, né, e fiquei muito orgulhoso também, como teu novo amigo, de estar aqui no palco contigo. E como é que tu consegue conciliar, né, todas as atividades da Tomorrow Lemonade Stand, né, na tua rotina, considerando que tem 10 anos de idade, tu gosta também de fazer uma série de outras coisas legais, como brincar no parque, se reunir com teus amigos. E qual é o teu próximo passo? A Tomorrow Lemonade Stand tem um limite até 11 anos, e tu tens 10 anos agora. Então, me parece que tu mesmo criaste uma restrição para tu estares na tua própria empresa. Como é que tu pretende lidar com isso no futuro? Well, it's kind of hard for the first bit of the question. It is kind of difficult to balance work and play. It's like sometimes I'll come home straight from school and I'll instantly have to go to a board meeting. I do not like board meetings. But then in other case scenarios I won't. So I'm not really sure how I balance it. I think a lot of it is just do what I do when I can, and when I don't have anything to be doing, I'm playing or doing homework or in school or any of the other many things I do. And then for the second part of the question, I am well aware I'm about to age out of my own program, which a lot of people find amusing. But we are currently working on a graduation program where you can either, what was I going to say? I forgot. So you can either come back and teach
as a veteran, or you can learn more about entrepreneurship. So it's kind of like graduate school or almost instantly taking your career. So yeah, that's basically it. Muito obrigado. Agora uma pergunta para a Amanda. Ontem nós tivemos uma reunião com o Junior Achievement, né, e acredito que foi muito interessante para vocês verem a prática deles no Brasil, quão forte é. E qual é a dificuldade, né, que tu enxergas na Tomorrow Lemonade Stand para escalar o modelo? Né? A empresa já tem 3 anos e vocês provavelmente estão estudando agora o próximo passo, que é escalar ele nos Estados Unidos ou fora do próprio Estados Unidos. Então, como é que vocês veem isso e qual é a maior dificuldade, né, de escalar um modelo que é tão pessoal, que trata com crianças, que necessitam de um cuidado todo especial, principalmente quando eles estão fazendo alguma coisa out of the box, que é empreender nessa idade? So as entrepreneurs, we're trained to oversee difficulty and to challenge ourselves beyond it. So TLS was like anything that a 7-year-old did. It was an idea that we thought Kylie would be done in the first 30 days, and that would be it. 3 years later, we have gotten requests from around the world to do our work. And we've had to balance what she just answered. We do not want Kylie to not have a normal childhood, and we don't want the kids in our program to not have a normal childhood. So the challenges that we face are how to find that balance between the creative, imaginative spirit and scaling a company. So Kylie's won a couple competitions in America, and we've been approached by some venture capitalists to possibly invest mostly in the technology. We do know, like both of our panelists here, technology really is the connector from around the world. So after this experience, and now that Kylie's a little bit older, when she was 8, shockingly, she didn't know how to understand a financial system. So now that we share with her what the financial opportunities are, we do let her make a lot more decisions. And we will go home and build a strategy for TLS. We know and have seen many examples of how powerful this is, so we're ready to scale. And I think around the world, the challenges that we're going to face are always going to be cultural. The Junior Achievement children were amazing yesterday. They handed us a product that they created out of old LP records that's just a phenomenally great entrepreneurial idea, taking something that's old, making a new market for it, and being able to sell it. Kylie got the opportunity to review a product from a Junior Achievement team at a school yesterday that is a device for the back of your cell phone. So we know that every single day a new product or service is trying to get to market, and we have to figure out the way to scale both the training and teaching of good entrepreneurial skills, which is what Tomorrow's Lemonade Stand does, with empowering the student or the learner who's under the age of, let's say, 12 or 14, to know that it's their idea and to know that it's up to them to make it possible. So culturally, that gets challenging around the world because families are very involved in this. And in America, entrepreneurship is kind of the way we do things. But in America, our public school system is very challenging to deal with. Entrepreneurship isn't accepted all around the world, and we think it should be. So I think we're going to see some cultural challenges as we go global, for sure. Obrigado, Amanda. Fazendo um controle bem rígido aqui da hora. Eu poderia ficar aqui discutindo, né, acho que mais 30 minutos no mínimo. Diversas perguntas chegaram pelo aplicativo, mas considerando que tivemos uma manhã cheia e vamos ter uma tarde cheia também, eu dou por encerrado o painel, agradeço a presença de todos e das nossos palestrantes também. Obrigado aos painelistas e ao público, aos associados do IEE. Informo que a seguir será realizada a tradicional foto oficial do fórum nas escadarias ali fora do centro de eventos. A gente faz um rápido intervalo, nem tão rápido assim para o almoço. 14 horas em ponto estaremos de volta. Bom apetite a todos e até breve.